Oiê, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje oficialmente o último vídeo de Do Dia para a Noite. Gente, completamos esse livro maravilhoso que vai ficar para sempre marcado na história desse canal e hoje nós vamos fazer o tour final. Então, se você não sabe, esse daqui é o Do Dia para a Noite, primeiro livro de Bobbie Goods lançado aqui no Brasil. Nós colorimos absolutamente todas as páginas dele, tem vídeo de todas elas aqui no canal. No final desse vídeo eu vou deixar a playlist completinha para você maratonar caso você ainda não tenha visto, porque nós colorimos tudo na sequência. Então vamos fazer um tour de cada uma das páginas e relembrar um pouquinho de tudo que a gente fez? Olha só, comecei colorindo a página inicial e aqui nessa página inicial foi onde eu defini o nome da minha personagem principal, o nome da gatinha dela, eu defini também as cores que eu ia sempre usar nela. Inclusive, quando eu colori essa página, eu anotei aqui atrás de lápis as cores. Então era o marcador 25 para base, o marcador 27 para a sombra dela e o marcador 29 para os coraçõezinhos. Na Chiquinha é o 31. Só que assim, eu tenho dois kits de marcadores touch. Um kit, o 31, fica perfeito. O outro, ele é super marrom. Então, vai muito aí da cor, né, do kit que você tem. Quando o kit que eu usava, né, pra cor dela começou a acabar, eu comecei a colorir de amarelo mesmo. Então, vocês vão ver que mais pra frente, ela tá mais amarelinha. Porque a caneta acabou e aí eu fui substituindo, tá? Inclusive a da Mandy também. Fui pegando tons parecidos, mas lá pro final do livro ela tá com outro tom. Então aqui foi a nossa página de abertura, né? A página de identificação. Fiz um lettering meia boca aqui com o meu nome. Fiz aqui como se fosse uma basezinha pra ele. Aqui, em seguida, a lista de pinturas. Eu sou simplesmente apaixonada por essa página, gente. Colori aqui numa paleta de cores que na época eu pedi pro Pinterest me ajudar a escolher. Eu procurei uma paleta de cores que tivesse azul e rosa e verde, mas eu queria tons específicos, né? E aí eu achei que ficou incrível. E eu fiz também nessa parte aqui, que é branca, eu fiz esse efeito de caderno. Então, eu sou simplesmente apaixonada por essa página. E tem a Chiquinha aqui também, olha que fofinha. E aí, a Chiquinha, ela tem o focinho branco, ela tem as patinhas, a ponta da patinha e a ponta do rabinho também. Em algumas ilustrações aparece ela completinha, aí dá pra ver melhor. Então, ó, todos os desenhos preenchidinhos, tudo muito, muito fofinho. Eu tenho muito orgulho desse livro. E tenho orgulho, inclusive, da minha evolução durante ele. Vocês vão perceber aí durante, né, no decorrer das páginas que eu evolui bastante, então fico muito feliz. Porque eu sempre gostei de colorir, mas eu colori outros tipos de livro, quando eu coloria com canetinha escolar. Então, assim, esse livro basicamente foi o primeiro livro em que eu comecei a colorir da forma como eu tô colorindo hoje, com marcadores, com aplicação de estampa, de textura, de sombra, de luz. Então, assim, muito orgulho mesmo. Então, aqui foi onde eu defini mais ou menos a personalidade da Mandy, que ela ia ser bem girly mesmo, gostar de rosa, então o quarto dela aí cheio de tons de rosa, lá fora uma paisagem bem tradicionalzinha, mas bem fofinha. Aqui ainda tava super tímida com estampas, então eu fiz aqui uma textura de madeira na cama, que é uma textura que eu não sou muito fã, eu nem uso mais esse tipo de textura. Eu uso bastante textura de madeira, mas não esse de fazer com esses risquinhos assim, sabe? No chão eu fiz esse efeitinho aqui, eu gosto, eu ainda uso. A estampa de coraçãozinho, de bolinha, ainda são as que eu mais uso, que são as que eu mais gosto. Mas ainda assim, aqui tava tímido. E o que eu lembro, e vocês vão ver, quem assistiu ou quem for assistir o vídeo, vai ver que eu sofri muito nesse colorido, porque meus marcadores estavam todos acabando, ainda era do meu kit antigo. E aí foi no sofrimento, gente. Então eu lembro nessa parte aqui maior do edredom, por exemplo, que eu comecei a colorir com uma cor, ela acabou, eu mudei pra outra, ela acabou, e depois eu tive que passar uma mais escura por cima, que nem era a intenção. E eu fiz também essa texturinha aqui de costura, esse efeitinho de costura, achei que ficou fofo demais. E ó, vou deixar assim o livro pegando a tela inteira pra vocês verem sempre o verso, tá? E olha só, meu primeiro colorido, que foi aqui da página de identificação, eu colori no dia 11 de fevereiro. Olha só, já estamos em maio, concluí somente agora em maio.
esse livro. Então foram aí no total 3 meses para colorir esse livro. Porque, obviamente, eu não coloria somente ele, né? Aqui o segundo desenho é um dos vídeos mais vistos do canal e eu sou muito apaixonada nesse daqui também, principalmente por conta dessa textura aqui de Metro White. Eu já ensinei nos shorts, inclusive, essa texturinha, eu achei que ficou incrível. E aqui, quando eu fiz essa cozinha, eu ainda comentei da minha dificuldade em colorir cozinhas, porque eu sou uma pessoa apaixonada por cozinhas brancas. Então, para mim era muito difícil combinar outras cores com cozinha, que é um cômodo da casa que eu amo, por sinal. Porque eu só conseguia gostar de coisas brancas numa cozinha. Então eu fui lá no Pinterest, coloquei cozinhas bonitas, alguma coisa do tipo. Cozinhas reais mesmo, gente, não desenho. E aí eu vi uma que tinha uma combinação de verde com um tom de madeira meio alaranjado. Falei, é isso, vou fazer. E aí foi onde eu fiz os armarinhos verdes com essa madeira mais alaranjada, com os eletrodomésticos aqui no cinza para trazer essa coisa do inox, do prata. Mas a gente já percebeu aqui nessa página que a Mandy gosta de rosa, então não podia também fugir da personalidade dela. Então eu comecei a colocar alguns toques de rosa aqui. Então coloquei no roupãozinho dela, obviamente, coloquei aqui na canequinha, aqui no tapete e alguns outros detalhezinhos. Mas para mim ainda o ponto alto dessa cozinha, além dessa questão das cores, da combinação de cores, é o Metro Art, é a minha parte preferida. Eu gosto muito também desse roupão, porque eu fiz uma texturinha de coração aqui, mas aqui nessa parte, onde geralmente é mais peludinha, eu fiz uma texturinha com a caneta zero. Então, ficou muito fofinho, e se você quiser ver, assim, detalhes, é só clicar aí na playlist no final desse vídeo, que você vai conseguir ver exatamente como eu fiz. Aí, eu também fiz aqui o nome da Chiquinha no potinho de comida dela. Aqui pode ver que ela já tá mais clarinha e aqui dá pra ver, ó, os pontinhos brancos dela. Fiz aqui um cafezinho quente. Eu fiz aqui também um sol com, né, com uns raios assim mais radiantes. E aí fiz aqui uma iluminação lá na paisagem também. E eu fiz também, o que mais que eu fiz aqui? Ah, e eu desenhei aqui esse pano de prato. Não curti muito, ficou a vibe que eu queria, que era essa vibe meio pano de prato de vovó. Mas eu não sou boa em desenho, sabe? Então eu não me agradou o resultado final. Fiz até um copo transparente aqui, ó. Então ficou muito fofinho e é um dos desenhos mais vistos aqui do canal. Terceira página do look do dia, essa página tão famosa. A mesma coisa, fiz roupas aqui bem coloridas, mas ainda assim todas femininas, com estampinhas diversas. Fiz até uma calça jeans aqui, olha que fofo. Fiz até uma sainha vermelhinha xadrez, eu não sou muito fã do xadrez, mas achei que aqui ficou incrível, super combinou. Fiz essa penteadeira e o guarda-roupa em tons de madeira mais claro, que é o que eu gosto. E fiz essa parede aqui em tons de rosa claro, alternando os rosas, porém claro. Também é um vídeo muito visto aqui no canal e eu gosto bastante. Aí, gente, a gente vem pra esse daqui, que naqui eu acho que eu comecei a me superar. Eu gosto demais desse desenho aqui. Eu não sei se é porque eu sou uma fã na vida real de áreas verdes. Eu gosto demais desse desenho. Então, aqui, a primeira coisa que eu amo é o quintal da vizinha, que é absolutamente perfeito. E o quintal da Mandy, ele tá ficando bom, ó. Ela já passou o cortador de gramas aqui nessa parte. E aí, aqui nessa parte, ela ainda precisa passar. Então, é um desenho que deu muito trabalho, porque vocês podem ver que tem uma textura de grama perfeita aqui, que tem um degradê nos arbustos. Então, ele vai ficando mais escuro pro mais claro. Primeiro, eu pintei a base, depois eu fiz algumas camadas de pontilhismo. E aí, depois eu fui pra planta aqui, que eu fiz... como que é o nome da planta? Ai, eu esqueci agora. Me deu branco, mas eu fiz tentando reproduzir uma planta real mesmo, existente. E, inclusive, eu fiz uns shorts mostrando também detalhes de como reproduzir essa planta. O capacho aqui ficou perfeito pra mim. A casa aqui nesse tom de rosa, pra mim ficou tudo perfeito. Impecável esse colorido aqui, é um dos meus preferidos com certeza.
Na verdade, eu tenho vários preferidos, mas esse daqui acho que foi o meu primeiro preferido. Aí esse daqui também é muito especial, que esse daqui eu tive a participação do meu esposo. A gente fez aquele desafio de trocando o desenho a cada 3 minutos. Então eu coloria 3 minutos, o relógio apertava, aí eu passava para ele e vice-versa, e a gente ia alternando, tá? Então, algumas coisas aqui eu pintei na sua maioria, outras coisas ele. Então, esse cachorrinho super fofo, por exemplo, foi ele que coloriu. Aí o próximo é o da padaria da Mandy. Esse, sem dúvidas, é o vídeo mais visualizado aqui do canal. Eu não sei exatamente qual o motivo, acredito que seja por conta dessa loja iluminada. E é um dos meus preferidos também. Eu queria muito fazer esse efeito de loja iluminada. Fiquei morrendo de medo de não dar certo, porque eu já tinha visto esse efeito, mas em outros desenhos, né? Não neste. E aí eu achei que ficou esse desenho aqui ficou perfeito e impecável. Então, fiz aqui a loja iluminada, a vitrine iluminada, fiz aqui um toldinho com tons alternados de rosa. Eu criei para esse desenho uma paleta de cores para essa padaria, gente. Eu já tive uma confeitaria, então eu entendo do assunto. Então, eu criei uma paleta de cores específica, e eu apliquei aqui nesse desenho e no próximo, porque o próximo colorido é a parte de dentro da padaria. Então, achei que ficou maravilhoso. Então, a paleta de cores era com verdinho, rosa claro, rosa escuro e um rosa chá, tipo esse daqui, tá vendo? E um marronzinho. Então, eu fiz os docinhos basicamente nessas cores. Não que eu precisasse, mas eu queria, né, que ornasse. Aqui também. Aqui eu fiz o gramadinho. Aqui somente no degrauzinho eu fiz esse efeito de concreto. Aqui eu fiz cinzinha. Aqui eu fiz um quadro negro. Ai, gente, tá tudo perfeito. Olha o copo e o guardanapo nas cores da loja, que perfeito. Olha essa cadeira. Não, maravilhosa. Gosto demais desse daqui. E se eu pudesse colorir outro desenho, tipo, colorir novamente algum desenho desse livro, seria esse daqui, porque foi muito gostoso de colorir, mas eu faria do mesmo jeito. Aí aqui é a parte de dentro da loja. Então aqui eu lembro que eu comecei a colorir numa live e terminei em vídeo. Foram feitos em 2 partes. Então aqui tinham vários personagens, então a gente pôde usar e abusar dessa questão dos personagens, né? Fazer cada um de um jeitinho diferente. Aqui é como se fosse a visão de dentro daquela vitrine, então eu pintei os doces mais ou menos na mesma cor. Não exatamente na mesma cor, porque eu não quis ficar virando a página toda hora, mas basicamente na mesma cor. E como eu disse, eu criei uma identidade visual para a loja. Então, olha só, o aventalzinho da dona e da funcionária iguaizinhos, com essa textura de flor, que é a coisa mais fofa. O balcão, as caixinhas de presente, a toalha da mesa, tudo combinando. Aí fiz um papel de parede aqui também, que eu já ensinei pra vocês em os shorts. Não, tudo perfeito, gente. Aqui o suportezinho de doce, aqui os suportezinhos de pães. Incrível. A única coisa que eu, depois que eu terminei, eu não achei que não combinou, foi o gatinho, vocês acreditam? Mas eu mantive o padrãozinho dele até o fim do livro, só que eu achei que aqui, no meio dessas cores, não combinou tanto. Aí aqui vocês já começam a perceber o tanto que eu já fui evoluindo, né? Mas nesse próximo desenho, não, ficou perfeito demais. Olha isso daqui, gente. Primeiro, saí da minha zona de conforto do rosa, né? Segundo, eu apliquei coisas aqui que eu não tinha aplicado antes e que eu fui testando e foi dando certo, fui testando e foi dando certo. Para começar, eu queria muito uma paleta de cores diferente, que saísse da minha zona de conforto. Então eu fui lá no Pinterest e coloquei assim, lanchonetes à beira-mar. Depois, quando eu fui pesquisar, eu vi que nem isso daqui nem era mar, exatamente. Muita gente fazia como se fosse um patiozinho, um gramadinho, uma nuvenzinha aqui. Mas na minha cabeça era mar, e eu comecei a colorir dessa forma. Então, até a pesquisa que eu tinha feito foi pra isso. Aí eu coloquei lanchonetes à beira-mar, lanchonetes com deck. E eu achei uma real, né? Como eu disse, não desenho, mas um lugar real que tinha tons de azul com laranja. E eu fiquei alucinada nisso e resolvi reproduzir aqui. Então, eu fiz a textura de madeira aqui, mas eu fiz com azul. Fiz umas manchinhas para parecer coisa velha, porque a referência que eu tinha umas ferrugens. Então, achei que ficou bem legal. Fiz aqui o toldinho. Fiz os guarda-sols também nessa identidade visual. Vocês viram que eu gosto de identidade visual, né? Aí eu fiz aqui o mar com a areinha, que pra mim ficou perfeito demais.
Fiz esse chão aqui, que inclusive eu falei que eu ia reproduzir em outros, com outras cores, e nunca fiz, pensando agora. Mas eu fiz esse chão meio alaranjado, com a textura de concreto, só que meio alaranjado. Olha aqui as batatinhas com salzinho. Não, aqui tá tudo perfeito. Olha essa tartaruguinha. Não, eu sou apaixonada demais. E esse personagem aqui foi o meu marido quem coloriu lá naquele desenho. Olha só, com essas características, aí eu mantive. Sempre que eu lembrei ou que eu identifiquei o personagem nesse livro, eu colori com as mesmas cores, do mesmo jeitinho. Ou cores próximas, pelo menos. Porque como a gente estava colorindo na sequência, então para mim era importante que eles tivessem a mesma carinha, né? E inclusive, ó, quando alguém escolhia o nome, alguém numa live ou algo do tipo, eu sempre anotava. Então, ó, essa daqui é a Meg, essa é a Polly. Nessa daqui eu usei o tom 131, ó, a Polly e a Meg. Então, eu sempre ia anotando de lápis no verso para poder manter esse padrão. E o que eu gosto também nesse desenho é que eu fiz essas sombras projetadas. Eu tenho um pouco de medo de fazer sombra projetada, mas como o sol vinha daqui, eu consegui fazer aí um pouquinho e achei que ficou incrível. Eu amo demais esse desenho aqui. Essa combinação de cores, assim, eu vou levar pra vida, porque é uma combinação de cores que eu nunca tinha imaginado e ficou perfeito. Aí, né, me empolguei. O que que eu vim fazer? Uma floresta encantada nesse desenho aqui. Então, gente, tem os dentes de leão aqui. Olha esse esquilinho. Esse esquilinho eu lembro que eu pesquisei. Esquilo de desenho, porque eu não sabia a cor de um esquilo. Aí eu pesquisei e fiz igualzinho, né, algumas referências que eu achei. Fiz até um musguinho aqui subindo no tronquinho. Fiz texturas de madeira nos tronquinhos. Fiz árvore rosa, fiz árvore roxa. Fiz aqui as lavandinhas, fiz pétalas voando. Olha as pétalas. Não, esses dentes de leão aqui ficou a coisa mais linda da vida. Esse céu colorido, na verdade, o céu foi o que eu menos gostei. Mas combinou com todo, né? Fiz aqui os arbustinhos laranja, fiz sapinho, coelhinho. Ai, mãe, meu, tá lindo demais. Olha essas pedrinhas. Lindo demais. Tem até aqui uma coisa mágica aqui da borboleta da libélula. Aí, depois desse daqui, eu vim fazer a temida página do supermercado. Eu vi as pessoas falando tanto dessa página aqui que eu mesmo morria de medo. Mas foi uma página bem gostosa de colorir. E aí, eu fiz o quê? O supermercado que a gente frequenta aqui na minha cidade é o Açaí. Eu fui lá no Google, coloquei Açaí e peguei as cores que tinha lá no logotipo dele, que era azul, vermelho, amarelo e laranja, se eu não me engano. Eu coloquei o logotipo no vídeo, mas agora eu já não vou me lembrar exatamente. Então, era esse amarelo, esse azul, esse vermelho e esse laranja. Então, eu fui fazendo nessa identidade visual também. Só o amarelo aqui, que eu fiz aqui e depois não coloquei mais em lugar nenhum, basicamente porque eu achei ele muito chamativo. Mas aí eu fui fazendo aqui os produtinhos, os personagens, as bancadas aqui, né, as prateleiras, tudo pensando nessa identidade visual. Então eu acho que as pessoas tinham muito medo e tem, né, muito medo desse desenho aqui por conta da quantidade de produtos que tem para colorir e porque muita gente acaba dificultando ou complicando pelo menos a própria vida, tentando colocar nomezinho em cada um e coisas do tipo. Eu pintei de forma mais genérica, pensando no que era cada um. Então, aqui é pão de forma, aqui é doce de leite, aqui é leite, aqui é uma caixinha de sucrilhos. Então, pensando no que era cada um, mas colorindo de forma meio que genérica. Pontos que eu mais gostei aqui, além da garrafa de vaquinha e da estampinha de doce de leite, com certeza foi a melancia e o coco. Achei que ficou muito fofo. Esse próximo colorido aqui não é dos meus preferidos, mas vocês vão entender por quê. Era um desafio de colorir às cegas, então eu tinha apenas, tirando as cores dos meus personagens principais, que não entravam no desafio, mas que eu só podia utilizar neles, eu só tinha 3 tons de azul, então era este e este, se eu não me engano, eram 3 tons de azul, um tom de lilás, o tom de verde e esse tom de cinza escuro aqui, que no fim das contas me salvou, porque eu podia utilizar ele em vários lugares, já que ele era o tom mais neutro. Então, não é um dos meus desenhos preferidos na questão das cores, mas quando eu penso na história dele, eu gosto bastante, porque acho que eu mandei muito bem para as cores que eu tinha.
O próximo colorido, que é o Yoga no Parque, é um que eu gosto bastante também. E pensa que nesse daqui eu me empenhei para fazer uma grama perfeita. Olha isso daqui, o tanto de grama que tem e o quão perfeito ela ficou. Eu fiz até com a caneta acrílica várias pontinhas como se fossem mini florzinhas. Fiz aqui as lavandinhas, fiz estampinha militar. A única coisa que eu não gosto nesse desenho é o céu, mas quem assistiu o vídeo vai entender o porquê que esse céu é assim. Mas assim, arbustinho com degradê, árvore cerejeira, tronco aqui perfeito, estampinhas nos tapetinhos. Eu gosto demais desse colorido aqui. Não tem desenho que eu fiz uma grama mais perfeita que essa. Tanto que depois desse daqui eu quase não fiz mais, que eu cansei. E eu quase que não fiz mais essa grama super trabalhada aqui. Aí depois nós começamos os desenhos que vai começar a escurecer o dia. Então aqui já tá num pôr do sol. Então foi a primeira vez que eu fiz esse reflexo do sol na água, por exemplo. Fiz aqui o mar, né? É um espaço bem curtinho, mas ficou bem fofinho. Fiz areia. Fiz aqui esse deck todo amadeirado. Fiz aqui também a mesma textura lá da loja da padaria, no degrauzinho, que é a textura de concreto no degrau. Fiz aqui uma casa iluminada. Utilizei duas combinações de cores que eu também gosto, né? Que eu descobri que eu gosto no decorrer do processo, que é o verde com laranja. Fiz, assim, uma iluminação do sol, então vocês podem ver que tem aqui a iluminação, tem aqui na casa, tem aqui nos arbustinhos, tem aqui nesse personagem que tá sentadinho. Então, eu gosto bastante desse colorido aqui. E eu acho a combinação desse quase que vinho com esse tom aqui muito bonita. Ah, e aqui também eu fiz uma porta com textura de madeira, ó. O próximo desenho é este daqui. Ah, esse daqui tem uma história triste, mas que eu não vou repetir aqui, só quem assistiu o vídeo aqui sabe ou que vai saber. Mas aqui eu fiz aqui, ó, um reflexo super intenso do sol aqui no mar. Fiz aqui texturas de madeira. Esse desenho aqui foi um pedido de duas inscritas, que era colorir um desenho só com 6 cores. E aí foi o que eu fiz aqui, eram cores que eu podia escolher. Então eu escolhi pensando mesmo no desenho, que eu precisaria de tom de marrom, que eu precisaria de um vinho e de um azul, porque eu acho que a combinação dos dois é bem marítima pra mim. Que eu precisaria dessa cor da Mandy, tanto que eu repeti ela aqui. Enfim, eu só tinha 6 cores e eu acho que ficou muito lindo pra quem só tinha 6 cores. Apesar da história triste. Aí depois a gente vem pra esse daqui, que é o jantar com os amigos. Esse daqui tinha bastante detalhezinho pra gente colorir, olha só. Comidinha japonesa. Eu queria muito trabalhar com o preto e o vermelho, que são cores que me lembram a comida japonesa. Então eu trabalhei bastante aqui, ó, com o tom de preto e vermelho. Fiz aqui um efeito de vidro. Fiz os meus personagens baseado em todas as vezes que eles apareceram aqui no livro. Inclusive esse daqui, ó o chapeuzinho verde laranja. É o mesmo daqui. Fiz aqui essa plantinha inspirada numa cerejeira. Então tem bastante detalhezinhos aqui nessa página. Depois tem esse daqui, da fogueira, que já está anoitecendo, né? Já anoiteceu. Então aqui eu fiz alguns tipos de iluminação. Então tem a iluminação da luzinha, da lua. Foi a primeira vez que eu combinei o lápis de cor com o marcador para expandir essa luz. Acho que dá pra ver, né? Ó, ela reflete aqui também na cerquinha. Fiz um degradê nas árvores, fiz um degradê na grama. Então aqui onde tem a fogueira, a grama é mais clara e inclusive reflete a iluminação nos personagens. E aqui pra trás é mais escuro. Fiz um tapete de pelinho, fiz uma cobertinha aqui, outra xadrezinha aqui. Fiz o violão do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, o violão da Mandy. Então, para vocês verem como é um livro que conta bastante essa história, né, do dia dela. Então, se conta a história, se é o dia dela, eu tinha que repetir aí alguns detalhes. Aí fiz aqui o efeito de madeira nos troncos das árvores também. E o ponto alto para mim desse colorido aqui, que faz ele ser um dos meus preferidos, que é a fogueira. Eu fiz diversas camadas, eu nem sei dizer quantas camadas eu fiz nessa fogueira para que ela ficasse desse jeito. Finalizei com a caneta branca, então parece aquelas faísquinhas, sabe, que vai saindo da fogueira. E aqui também nessa parte de tijolinho, também fiz
trabalhei bastante nele pra ficar assim, desse jeitinho que ele tá, quase que 3D. O próximo desenho é o Observando as Estrelas. Então, eu repeti o céu que eu tinha feito aqui no anterior, apesar de ter utilizado outra cor, mas eu fiz no mesmo estilo. Eu queria bastante utilizar essa cor aqui, então eu fiz o guarda-corpos aqui desse tom, mas a casa eu fiz cinza para ser mais neutra, fiz aqui o piso de madeira, fiz as casinhas todas iluminadas. É um desenho sem nenhum ponto em especial, mas que de modo geral ele ficou muito lindo. O próximo é o História sobre as Estrelas. Deixa eu confirmar o nome dele. Sobre Estrelas, isso mesmo. Que é um dos meus preferidos da noite. Não sei se é só porque eu gosto de ler, mas eu achei que tudo nesse desenho tá perfeito. Então eu repeti o céu do desenho anterior, mas quando a gente faz alguma coisa pela segunda vez, ele tende a ficar melhor. E ficou mesmo, ó. Eu vou voltar nesse daqui, pra vocês verem que é exatamente o mesmo tom, o mesmo tudo. Mas esse daqui ficou muito mais bonito, na minha opinião. Fiz esse arco aqui da mesma cor do guarda-corpos, porque é como se fosse a mesma casa, né, gente? Só que de lados diferentes, em ângulos diferentes. Fiz com o mesmo cinza que eu tinha usado lá no anterior. Esse telhado aqui, pra mim, ficou simplesmente perfeito. Usei uns 3 tons aqui pra ele ficar assim, bem bonito. Essa estampinha que eu usei aqui na cortina pra mim ficou lindo. Fiz uma iluminação vindo do quarto. Então a iluminação reflete aqui na Chiquinha, na flor, aqui na Mandy, no livro. Reflete em tudo. Além aqui da vilinha, né, com as casinhas iluminadas. Eu acho que dos desenhos da noite, acho que esse daqui é o meu preferido de modo geral, né? Eu gosto muito da fogueira, mas por conta da fogueira especificamente. Esse daqui acho que é o meu preferido. Aí, esse daqui, eu tava doida de vontade de fazer esse efeito, tava morrendo de medo, mas eu falei, é agora ou nunca, né? Por quê? Porque eu já tinha colorido esse desenho, basicamente, o mesmo desenho no começo, ó, é o mesmo cenário, só tá em ângulos diferentes. Eu falei, então é a minha oportunidade de fazer esse efeito aqui. E foi o que eu fiz, esse efeito do abajur iluminando e o restante todo roxinho, todo lilás e refletindo aí essa luz. Então eu gosto bastante desse daqui, vocês amaram quando eu fiz. E eu repeti mais ou menos a mesma ideia neste daqui. Só que esse daqui a iluminação vem da geladeira e vem com a iluminação aqui de fora também. E o restante tudo em cinza. Ai, gente, eu amo esse desenho aqui. Depois desse daqui a gente finalizou com a página de testes. Então eu resolvi fazer uma página bem colorida, sem sombra e sem luz. Apesar de ter feito algumas estampas de textura, né, como textura de madeira. Mas eu não fiz nem sombra nem luz e achei que ficou super colorida e super fofa. E o último vídeo que saiu aqui no canal, que foi desta página aqui e desta daqui, onde a gente concluiu esse livro utilizando lápis de cor. Porque como eram duas ilustrações, uma no verso da outra, não dava para colorir de marcador, que eu ia acabar perdendo uma delas. Então eu resolvi colorir com lápis de cor. E olha só, fiz a lambretinha igualzinho lá no desenho em que eu colori com meu esposo. Só que lá ele coloriu com marcador e aqui eu colori com lápis de cor. E acho que assim a gente finaliza essa saga, essa série com chave de ouro, com esse tour aqui por todos os coloridos. E eu quero que você me conta aqui qual foi o seu desenho colorido do dia e qual foi o seu desenho colorido da noite. Porque pra mim são tantos que não dá pra escolher só um, né? Então escolha aí um do dia e um da noite e me conta. E se você curtiu muito essa saga, se você quer ver outros livros de Bobbie Goods aqui no canal, eu já tenho todos aqui em casa pra colorir pra vocês. Inclusive já postei aí algumas coisas de um e de outro. Deixa muito like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e hypa esse vídeo, porque é uma forma de eu saber que você tá gostando muito, que você quer outras séries iguais a essa daqui. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã!